Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa, essa exploração. Hoje o material que a gente vai analisar é um pouco diferente, né? Vem de uma fonte religiosa. Isso mesmo. É um trecho de uma mensagem, uma ministração do pastor L. Silva. Foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 26 de agosto de 2025. E o tema central que essa fonte nos traz para pensar é bem profundo. O que significa de verdade ser bem-aventurado? Aquela felicidade real na caminhada da fé, sabe? E as armadilhas, né? Aquilo que pode desviar a gente desse caminho. Exatamente. E tudo isso partindo de uma passagem bem conhecida, lá de João 13. Aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Um ato inesperado. Surpreendente, com certeza. Olha, antes da gente mergulhar nisso, se esse tipo de análise mais a fundo interessa, talvez seja uma boa hora para clicar aí rapidinho e se inscrever no canal ou na plataforma que você usa para ouvir a gente. Ajuda bastante. E se puder deixar um gostei também, isso dá uma força enorme para a gente continuar trazendo essas conversas. Bom, menos de um minutinho, né? Isso. Ok, então. Vamos tentar desmembrar o que foi dito lá. A ideia central que o pastor Eli Silva parece construir é que a tal bem-aventurança não é só acumular conhecimento bíblico, sabe? Não é só saber a teoria. Isso. O ponto crucial, segundo a mensagem, está no praticar. E mais, praticar do jeito certo, com a intenção e a compreensão corretas. A pergunta que fica pairando ali é: como que aquele gesto antigo de lavar os pés desafia a nossa fé hoje? Para ser algo mais autêntico, menos, de fachada. Menos performance, né? Exato, menos performance. A reflexão começa justamente lá, na cena de João 13, versículos 12 a 17. Jesus termina de lavar os pés, senta e pergunta na lata: vocês entendem o que eu fiz? Uma pergunta direta. E que ecoa, né? Porque a ministração lembra bem que Pedro, um pouco antes, estava totalmente perdido, não entendia nada. Sim, Jesus até diz pra ele: o que eu faço você não entende agora, mas vai entender depois. Essa tensão já estava ali. Essa tensão entre o ato e o não entender. Parece que é daí que a análise parte. Exatamente. E é aí que a ministração aponta a primeira armadilha: a superficialidade. O risco de ouvir a palavra, ler, participar dos rituais da igreja, mas não pegar a essência, sabe? O coração da coisa. Fica só na casca. Isso. E a fonte bate muito na tecla de que, para ir além dessa superfície, a ajuda do Espírito Santo é indispensável. Senão, a gente fica só com a letra, sem a vida que ela tem. E o fascinante aqui é a distinção que o pastor traz, que vem lá do grego, logos e rema. Ah, sim, já ouvi falar disso. Pensa no Logos como, o manual de instruções completo. A palavra escrita, geral, para todo mundo. Já o rema seria aquele clique, sabe? Aquele momento, Exato. Aquela luz específica que o Espírito Santo te dá, aplicando aquela verdade geral para você, na sua situação, naquele momento. A fonte argumenta que não basta ter o Logos. Tem que buscar o rema. Entendi. Então não é só ler a Bíblia ou ouvir o sermão de forma passiva. É uma busca ativa por essa conexão, por essa aplicação pessoal. Exato, que, segundo a fonte, só vem com essa ajuda do Espírito. Isso muda tudo, né? Transforma a leitura, a audição, vira uma busca mesmo. E como que a fonte sugere que a gente pode buscar esse rema? É só pedir? Ou tem algo mais? A ministração enfatiza muito a humildade e a dependência. A gente precisa reconhecer que a nossa cabeça sozinha não dá conta. Nossa compreensão é limitada. Certo. Daí vem aquele autoquestionamento que a fonte propõe. Será que eu entendi mesmo isso? Qual a profundidade disso para mim? E claro, a oração sincera pedindo especificamente por discernimento, para que o Espírito ilumine a palavra e mostre a aplicação prática. Não é mágica, então? Não. É uma busca ativa, humilde, por clareza espiritual. A superficialidade seria justamente parar no conhecimento intelectual, sem ir atrás dessa revelação pessoal. Faz sentido. Se a primeira armadilha é essa, de não entender direito mesmo tendo informação, a segunda que a ministração traz parece que avança um passo, né?
é a tal da incoerência. Uhum. Há para João 13, verso 13, Jesus falando: "Vocês me chamam mestre e senhor, e tão certos, porque eu sou mesmo." Ele aceita os títulos. Sim, ele reconhece. Mas aí a mensagem contrasta isso com outra fala de Jesus, lá de Lucas 6,46. "Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo." Out. Direto no ponto. E ainda menciona Tiago 1,22, sobre não ser só ouvinte, mas praticante. O ponto parece óbvio, né? Mas é um desafio enorme. Jesus ali como o modelo máximo de coerência. O que ele falava, ele vivia. E essa armadilha da incoerência coloca a gente na frente de um espelho bem desconfortável, vamos dizer assim. É o desafio constante de alinhar o discurso e a prática, a crença e a ação. Sempre. Mas a fonte traz uma perspectiva interessante sobre como lidar com isso. Sugere que perceber os próprios defeitos, as incoerências, não deveria ser motivo para a gente se desesperar. Talvez seja até um sinal de que a gente está se aproximando da luz de Deus. Como assim? A frase usada na ministração é forte. Quanto mais perto da luz a gente chega, mais defeito a gente vai encontrar em nós mesmos. Interessante isso, meio contraintuitivo. Pois é, isso levanta uma questão importante. Sobre a integridade ser um processo, né? Não um estado final que a gente atinge e pronto. A ideia não é fingir perfeição, mas reconhecer as falhas, com a ajuda do Espírito, buscar o perdão e a transformação, para diminuir essa distância entre o que a gente diz que crê e o que a gente realmente vive. Essa ideia da luz revelando os defeitos é forte. Sugere que essa autoconsciência, mesmo que dolorosa, pode ser sinal de progresso, não de fracasso. Então a incoerência não é só a hipocrisia de propósito, mas talvez essa luta interna constante. Exatamente. E a ministração não deixa isso só na teoria, né? Pelo que entendi, ela propõe uma autoanálise bem prática. Sim, a pergunta é direta. Quais são as coisas que eu até entendo com a mente, talvez concorde, mas que na prática eu não estou fazendo? Ou que eu fazia e parei de fazer? É um convite para sair do geral e olhar para as inconsistências concretas do dia a dia. Onde é que a minha vida não está batendo com o que eu digo acreditar ou entender da palavra? Entendi. Superficialidade, incoerência, mas se não for nem falta de entendimento, nem agir contra o que se crê. A ministração aponta um terceiro perigo, talvez mais sutil, que vem direto do versículo-chave ali de João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes ou bem-aventurados serão se as praticarem. O foco é claro. Saber não basta. A felicidade está ligada ao fazer. Exato. E isso nos leva direto para a terceira armadilha, a omissão. A fonte conecta isso com outra passagem forte, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nossa, essa é pesada. Pecado por omissão. É. E aqui a diferença da incoerência é sutil, mas importante. Não é fazer o mal ou algo contra a fé. É deixar de fazer o bem que você sabe que deveria. Ou oportunidade perdida. Isso, o chamado que você ignora, a palavra de ânimo que não sai, o ato de serviço que fica para depois. E nunca acontece. Se conectarmos isso ao quadro geral, a omissão, pela lógica da fonte, impede a pessoa de viver a bem-aventurança que está prometida para quem age. É como saber onde está o tesouro, ter o mapa. E nunca ir cavar. Você não perde nada ativamente, talvez, mas deixa de ganhar a recompensa, a bênção que viria com a ação. Essa da omissão parece, muito mais comum no dia a dia, não? É mais fácil escorregar aí. Deixar passar a chance de fazer o bem por preguiça, medo ou só por não priorizar mesmo. Com certeza. E a fonte está dizendo que isso também é um desvio sério do caminho da bem-aventurança. Ok. Vimos os perigos. Entender mal, agir contra ou simplesmente não agir quando deveria. Diante disso tudo, qual seria então o caminho certo? A tal bem-aventurança que a fonte tanto menciona. Como ela se parece? A ministração, então, muda o foco para essa bem-aventurança. E é interessante notar que ela não é descrita como um sentimento passivo, sabe? Tipo, estou feliz. Mas é conectada ao tempo todo com a ação e com o ser. Aventuranças.
Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, percebe? Sim, muitas delas implicam uma atitude, uma ação. Exato, ser misericordioso não é só pensar, é agir. Ser manso influencia como você reage às coisas, não é algo que Deus simplesmente dá do nada, mas algo que floresce a partir de um certo tipo de vida, de atitude, de ação. Pelo menos é essa a interpretação da fonte. Entendi. É algo que brota da prática correta, então. Precisamente. E aí entra talvez o ponto mais crucial que a mensagem levanta, a motivação. Não basta só fazer a coisa certa, o porquê por trás da ação é fundamental. Ah, a intenção do coração. Isso. A ministração usa exemplos muito claros de Jesus, lá em Mateus 6. Primeiro, sobre dar esmolas, ajudar quem precisa. Jesus adverte para não fazer isso tocando trombeta, buscando o aplauso, o reconhecimento das pessoas. Para aparecer, né? Exato. A instrução é fazer em secreto, porque o pai que vê em secreto vai recompensar. A motivação de agradar a Deus ou de genuinamente ajudar é que valida o ato, não a performance para a plateia. Faz sentido. O segundo exemplo é sobre orar. De novo, a crítica de Jesus é contra a oração feita para ser vista nas praças ou com aquelas repetições vazias, como se Deus fosse ser convencido pela quantidade de palavras. A oração mecânica. Isso. A ênfase é na sinceridade, na intimidade lá do quarto fechado. A fonte até reforça a ideia de pedir ajuda ao Espírito Santo para orar, lembrando de Romanos 8:26, que a gente nem sempre sabe orar como deveria. Verdade. E o que é fascinante aqui é como a avaliação divina, segundo essa fonte, opera numa outra frequência. Enquanto a gente vê o ato externo, Deus estaria olhando direto para a intenção do coração, para a motivação que está impulsionando aquilo. No fundo, a fonte está dizendo que Deus se importa mais com o porquê do seu gesto do que com o gesto em si. Exatamente. Essa questão da motivação é realmente o divisor de águas, parece. Porque, por fora, duas ações podem ser idênticas, né? Dar uma oferta, orar, ajudar alguém, mas a motivação pode ser totalmente oposta. Com certeza. Uma pode vir da humildade, da sinceridade, a outra do orgulho, da obrigação religiosa, de querer parecer bom. E como que a gente diferencia isso em nós mesmos, já que o coração engana tanto, como a própria Bíblia diz? A fonte dá alguma pista? Não tem fórmula mágica, né? Mas aponta de novo para a dependência do Espírito Santo. Ele é quem sonda o coração e pode nos revelar nossas reais intenções. E reforça a ligação com Tiago 1, versos 22 a 25. Ali descreve o bem-aventurado como aquele que não é ouvinte esquecido, mas praticante da obra, alguém que olha com atenção para a lei perfeita da liberdade, o Evangelho, o caminho de Cristo e persevera nisso. Persevera, essa palavra é a chave. Implica uma ação contínua que nasce da compreensão certa e é movida pela motivação certa. É um processo constante de se examinar à luz da palavra com a ajuda do Espírito. A ministração até usa uma citação que atribuem a um professor, que é bem forte. Os teus atos falam tão alto que eu mal consigo ouvir a tua voz. Uau! Impactante. O testemunho silencioso da vida. Exato. A vida coerente e bem motivada seria o maior sermão. Entendi. Ok. Falamos das armadilhas, superficialidade, incoerência, omissão. E do ideal, ação consistente, motivação correta, foco em Deus. Mas e aquela humildade radical de Jesus, do lava-pés lá em João 13? Como isso se parece no dia a dia, hoje? A fonte dá exemplos práticos, além de, literalmente, lavar pés, claro. Sim, a ministração deixa claro que o ato literal era daquela cultura, daquele tempo, mas o princípio por trás, esse é eterno. Humildade radical, serviço que não busca nada em troca. Certo. E como isso se traduz? A fonte dá exemplos bem concretos, um que foi mencionado diretamente. Uma situação em que o próprio pastor viu a necessidade e foi ajudar a colocar copo descartável para um evento na igreja. Algo que, não era a função oficial dele. Entendi. Estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Isso. Sem se prender a título, a status.
Outro exemplo prático foi sobre a ordem de servir em eventos da igreja. Priorizar quem está chegando, os visitantes, os novos convertidos, os idosos, as crianças. Colocar a necessidade do outro acima da sua conveniência. Humildade na prática mesmo. Se conectarmos isso ao quadro geral, a humildade que Jesus ensinou ali no Lava-Pés se manifesta hoje em 1000 formas de serviço prático e de consideração pelo próximo. Não é sobre um ato isolado, grandioso. É uma postura de vida. Buscar colocar os outros em primeiro lugar, seja na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade, é ver a necessidade e agir com a motivação certa, amor e humildade. Entendi. Então não são só grandes gestos, mas essa disposição constante para o serviço humilde nas pequenas coisas do dia a dia. E para ajudar nessa caminhada, a administração deixou aquelas perguntas de autoavaliação que você mencionou, né? Para a gente se checar. Exato. Elas funcionam como um check-up espiritual regular proposto pela fonte. São 3, basicamente. Primeira, eu entendi corretamente? Eu fui fundo na palavra com a ajuda do Espírito ou fiquei só na superfície? Peguei só o logos sem o rema. Segunda, estou fazendo o que entendi? Onde está a incoerência entre o que eu creio ou entendo e o que eu faço? O que eu sei que devia fazer, mas deixei para lá. Ação e coerência. E a terceira, estou me omitindo. Estou perdendo chance de fazer o bem que eu sei que devo, pecando por omissão e, com isso, deixando de viver a bem-aventurança que está ligada à ação. Essas 3 perguntas, nossa, parecem um ótimo resumo prático dos alertas da administração. Então, recapitulando nossa conversa sobre essa fonte, a mensagem central que fica é que a verdadeira bem-aventurança, essa felicidade profunda e estável na fé, bom, não é um presente passivo, nem só um sentimento. Não mesmo. Segundo a análise do pastor Eli Silva, ela é construída ativamente. Tem pilares. Um entendimento da palavra que vai além do raso, buscando a revelação do Espírito, o rema. Sim. Uma vida de ação consistente, onde o fazer e o crer andam juntos, a coerência. Fundamental. Uma prontidão para agir, aproveitando as chances de fazer o bem sem omissão, e talvez o mais importante, que tudo isso seja movido pela motivação correta. Humildade, amor, o desejo de agradar a Deus e não a busca por aplauso ou cumprir tabela religiosa. É uma visão de fé bem dinâmica e exigente, né? Sem dúvida. Chama a uma autoanálise constante e a uma dependência de Deus. E talvez um pensamento para a gente deixar aqui no final ecoando seja justamente sobre essa complexidade da motivação. A própria fonte reconhece como o nosso coração pode nos enganar. Então a reflexão que fica é: como seria se a gente adotasse a prática regular de pedir ao Espírito Santo para examinar nossas motivações mais fundas? Antes de agir, antes de falar, antes de servir. Nossa! Que tipo de transformação isso poderia trazer? Não só para a qualidade das nossas ações aos olhos de Deus, mas para a autenticidade dos nossos relacionamentos com as outras pessoas também. Não é buscar perfeição, né? Mas buscar uma sinceridade crescente. Uma busca contínua por autenticidade. Muito bom. Obrigado pela conversa e por trazer essas perspectivas. Foi ótimo. Eu que agradeço. Sempre bom refletir sobre essas coisas. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.